E aí galera, beleza? A falta de criatividade e de originalidade. Vocês conhecem jabuticaba, galera? Isso aqui é um imenso pé de jabuticaba. Mas enfim, a parte que a gente quer tocar no assunto hoje não é sobre a jabuticaba. E sim outro item muito importante na nossa vida, no que diz respeito à nossa capacidade de raciocinar, de pensar, né? De produzir, de criar ideias, né? Você já se imaginou, né? Eu tinha uma série antigamente no Net Geographic, chamava-se O Mundo Sem Ninguém. Eu adorava assistir aquela série, né? Era uma coisa assim, tipo, né, cara, mostrando o mundo lá, como seria o mundo, né? Em um dia sem ninguém, né? Semanas, meses, anos, por aí vai. E isso me chamava muita atenção, cara, e era uma coisa que eu sempre assistia, era um conteúdo que eu sempre acompanhava. E você já se imaginou, né? Se o mundo não tivesse ninguém, logicamente que a gente está usando uma ideia futurística, né? Se você for ver no dicionário, né, essa questão do se aí, né? O se é como se ele expressa uma dúvida, né? Uma coisa futura. Se, né, eu não tivesse nascido, não estaria aqui falando com você através das redes sociais aqui, do YouTube, ou do Instagram da vida, ou qualquer outro tipo aí relacionado ao mesmo, né, assunto. E a gente vive uma sociedade líquida, né? Uma sociedade que se desvaloriza, né? É uma coisa ao mesmo tempo que é social, né? Isso é uma coisa muito individual também. Porque primeiro parte da individualidade, acredito eu, para chegar na questão coletiva. E você pode perceber que no nosso tempo aqui não se cria nada, né? Só se imita, ou se fala mal, ou se julga, né? Ou se descarta o que é bom, ou pega aquilo que é ruim, né? Geralmente eu fiz um vídeo aí sobre o certo pelo duvidoso. As pessoas preferem o duvidoso. Elas estão sem poder de ação, sem poder sem aquela compensação de pensamento, de ideias, né? Que são coerentes com a sua realidade, que são pensamentos originais, são decisões originais. Eu não sou nenhum filósofo, tampouco sou algum neurocientista, né? A sociedade, quanto mais título você tem, né? Quanto mais boa impressão você tem, mais você é reconhecido, principalmente porque se trata de meios televisivos, né? Meios de redes sociais, de internet, de informação, essa porra toda. Mas as pessoas, elas nunca se lembram, né? A sociedade nunca se lembra de se indagar ao menos por alguns instantes na sua vida o que estão fazendo aqui de fato. A maioria das coisas que a gente faz, elas são inúteis. Elas não servem para nada. Ou elas são inúteis, ou a gente não gosta, ou a gente odeia mesmo, né? A grande maioria das pessoas odeiam seus trabalhos. Boa parte das pessoas não gostam dos seus familiares, dos seus entes mais próximos. Fazem que gostam dos seus amigos, mas justamente por um jogo de interesse. É fato que as relações hoje elas são muito líquidas, né? Elas são muito superficiais. Elas são muito mascaradas, elas são mostradas aí de uma forma aí muito mascarada, né? De uma forma muito superficial. É o que acontece hoje com a nossa sociedade. A maioria das relações, por exemplo,
só são fachadas, né? Porque não se tem originalidade, né? Não se tem opiniões próprias, né? Se segue um efeito, né? Como eu sempre falo aqui, né, que as massas elas são peões, né, no tabuleiro do jogo, né? Vamos que dizer assim, as mentes mais intoxicadas com a Matrix, né, com a matriz, elas conseguem facilmente, né, dominar um grupo, e esse grupo vai dominando o outro. Isso é uma questão mental, né? Uma questão de por não se ter o senso crítico, se abraça qualquer ideia, se abraça qualquer causa, né, sem questionamento nenhum. Então hoje a gente vive nessa época, né, fachada, né? Essa época líquida, onde as amizades são fachadas, os relacionamentos, a grande maioria é fachada. 90%, 80%, 90% das coisas da qual fazemos não gostamos, sequer temos conhecimento do que faz. Como por exemplo, a nossa base de vida, né, aqui no Brasil não é, né, obter autoconhecimento, não é buscar filosofia. No entanto, você vê, por exemplo, o nosso ensino, né, o nosso ensino aí que a gente estuda, né, escolas, coisas assim. Eles ensinam coisas que são inúteis para você, né? Coisa que você aprenderia em uma semana, você tem que passar 8, 9 anos aprendendo para depois, male ser um estoquista, um caixa de mercado. Nada de errado com isso. Mas para ser um caixa de mercado, um estoquista, uma semana de treinamento aí, sem esse currículo escolar aí, você talvez seria até mais apto, né, para isso. Só que é muito ensinado um espírito de competitividade, né? Um espírito de loucura, né? De aceleracionismo, que é implacável, né? Então as pessoas elas estão só rolando o ciclo e agindo num padrão, né, repetitivo, né? Fazendo assim com que elas sejam insatisfeitas, ou até mesmo infelizes, devido a buscar coisas que não existem, coisas que estão, coisas importadas, né? Coisas que estão aí, de certa forma, sendo enfiada na cabeça delas, né? Então, de certa forma, 90, 80, 90% aí, as nossas bases são essas. Então, o que a gente geralmente conhece ali? Um pouco ali, superficialmente, do nosso trabalho, da qual a gente não gosta. Eu falei que 80, 90% aí das coisas que a gente faz ou é inútil, ou a gente não gosta, ou a gente odeia, né? Então, geralmente é aquele trabalho, né? É aquele relacionamento, é aquela interação, né? Tudo ali meia boca, né? Nas coxas. Não se tem uma base sólida, porque é muito mais fácil manter na fachada. Se você fala uma coisa que é crítica, né, você já era, você não faz parte. Errar, meu amigo, impossível, né? A sociedade é assim, ou é 8 ou é 80, né? Implementar essa frase aí, né, essa falácia de ou é 8 ou é 80, né? Como se a sociedade fosse o exemplo, né, da grande sociedade. Então, sociedade não permite erros, né? Sociedade é uma coisa que... outra fachada também, né? Que vai entrar para a história. E o comportamento social dessa época aqui, dessa virada de século, milênio, explosão tecnológica, né? Revoluções disso, né? Grupos, ideologias, política, tudo isso. Guerras, isso aqui tudo vai ser estudado. Esse comportamento, eu acredito que futuramente deve ser o mais estudado, né? Porque vai se tornar um passado aí, um passado sinistro, né? Então, sociedade e até nós mesmos, cara, por isso que eu vou dar uma ideia para vocês: para de se preocupar com o que está muito do lado de fora, seja mais introvertido, né? Introspectivo. Seja mais você, seja uma pessoa que medite mais, que tenha uma autoconcentração, né? Busque conhecimentos o suficiente
para você não precisar ficar se intoxicando, nem enchendo o seu cérebro, né, de linguiça, nem enchendo o seu cérebro de entulho, né, porque, que nem eu falei, mais de 80%, 90% não serve para nada, é inútil, né? A vida não é mais do que isso. Existe uma passagem bíblica, né, que fala muito sobre isso. Se eu não me engano, é Paulo, se alguém recorda aí, é religioso aí, evangélico, católico aí, eu não lembro direito, mas eu sempre lia quando eu era religioso, que diz o seguinte: o tempo que a gente passa nesse corpo aqui seria um exílio longe do Senhor, né? Para eu, na minha visão, seria, né, que a gente está longe de um algo melhor. É como se a gente tivesse preso, né, uma roupagem, né, o escarfandro, né, que é aquela roupa de mergulho. Então, a vida não é mais do que isso, né? Não adianta, né, as pessoas vivem correndo atrás de riqueza, né? Principalmente pobre tem essa fama, né, de... Não é, cara, isso é hereditário, né? As pessoas têm dinheiro porque elas herdaram, né? Elas não trabalharam muito para isso, né? Porque Brasil é difícil, cara. A grande maioria é herança, né? É um e outro aí, gato pingado, que teve, vamos dizer assim, uma sorte. A grande maioria é gato pingado, né? E então fica sendo assim, cara, né? 80%, 90% do que a gente está fazendo é só só estamos repetindo padrões, às vezes até padrão hereditário. Por isso que a gente deveria, às vezes, estudar a nossa árvore genealógica, né? Nos Estados Unidos eles têm essa cultura, né? Aqui a gente não tem, a gente não sabe quem é quem. Mais uma vez aí provando para vocês que tão pouco a gente conhece até mesmo nossos pais profundamente, os nossos parentes mais próximos, os nossos amigos, né? Tão pouco conhecemos, né? Então, se a gente tem, e essas são as bases que a gente tem, né? Muitos já não tem hoje, né? Porque hoje os caras vêm, cria as M-Sol, né? Os caras fazem M-Sol, né? Os fabricantes de M-Sol. Tem aí, né? Ficar pondo só a culpa também. Não tô passando pano pra ninguém nem defender, não. Ficar pondo só a culpa nos outros, mas isso é muito fácil. Mas os criadores de M-Sol, de filha aí, né? Solto no mundo aí. É assim que funciona, né? Então, se você só conhece superficialmente o seu trabalho, né? A sua própria família, né? Os consanguíneos ali, né? Você nem conhece você, porque você só está num padrão inconsciente repetitivo até agora. Então para de fazer tudo isso, né? Dá uma parada aí, uma respirada aí, né? Respira aí, e inspira aí, entendeu? Para poder, né, dar uma desacelerada aí, né? A gente tá num projeto aí acelerado aí de engrenagem aí sistemática aí que é fora do comum. Então você vê muitas pessoas aí que parecem ter a vida boa, né? Porque é uma fachada, mas no fundo nem se conhece, nem sabe quem são, não sabe nem o que tá fazendo aqui, né? Então e conhecer, falar que conhece, eu amo, né? Meus pais, eu amo e romantizando, isso não é conhecimento, isso não tem nada a ver. Isso aí é só uma fraqueza nossa, né? Uma parte fraca nossa, com aquela questão do sentido de perder, né? De ficar sem, é isso, né? Meio que um auto-engano essa questão aí. Então, galera, para de fazer, né? De buscar validação, de procurar, de fazer, produzir, porque simplesmente você só tá num efeito, né? Você só tá num corpo que mostra que é fraquíssimo e que a vida não é mais do que isso, né? Logicamente, você pode ter seus objetivos, seus propósitos, né? Tô falando para você deixar de fazer, né? Ou fazer qualquer merda aí, não. Tô falando que para você prestar um pouco mais de atenção nisso, né? Você vai parar e vai observar, você vai se auto-observar e observar que 80, 90% tudo é inútil,
tudo transitório, tudo passa, tudo acaba, né? Não compensa perder tempo, gastar energia, né? O pessoal toca muito no dinheiro, eu nem gosto de ficar tocando nesse ponto, né? O dinheiro aí é um acréscimo, né? É uma coisa aí que se agrega aí durante o tempo aí. Mas é mais isso, cara, né? Para pensar, raciocina, né? Usa a lógica, né? Você vai perceber que muita coisa você só tá num padrão de padrão inconsciente. Isso é até hereditário. Eu já conversei com alguém sobre isso aí, que essa questão é hereditária, cara. Isso passa, né? Isso aí é como se fosse uma doença, né? Uma doença mental. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido aí. Deixar a dica para vocês aí. Não precisa acelerar, não precisa correr, não precisa ter muito. Isso é tudo falácia, né? Ter muito no sentido você tem para sobrevivência, né? Esses dias eu vi uma macafa aí falando aí que não, que o homem não quer mais, né? Que o homem ficar com o homem assim, que pra ele aquele estado ali tá bom, aí não compensa, né? Pra você ver, mano, tá te implantando outra ideia, que você tem que ficar no efeito rato, né? Você tem que trabalhar, produzir para sustentar um sistema, né? Até um sistema emocional, psicológico. Porra nenhuma, brother. Você tem que fazer nada, entendeu? Você tem que seguir principalmente quem segue o próprio caminho aí, né? Quem é casado também aí, mas quem segue seu próprio caminho aí, quem é homem, mulher aí, você pode perceber que a gente vive numa sociedade, numa vida que a gente vive cercado de pessoas idiotizadas que acreditam em tudo, entendeu? Que aprovam tudo sem senso crítico nenhum. Então a ideia que eu deixo para vocês através desse vídeo, presta atenção nisso, tome cuidado com isso, porque a vida não é mais do que isso, né? Só estamos presos aqui um tempo, nós estamos exilados nisso aqui, né? No corpo, no escarfando, né? Tá dentro de uma roupagem, né? Então, deixe seu like aí, comente, compartilhe, galera, e presta atenção nisso aí para você ver, que você vai ver que até seus problemas aí vai diminuir, beleza?